que é antropoceno? E afinal, nós estamos ou não estamos nesse tal de antropoceno? Eu sou Miriam Rezende e esse é o assunto de hoje. E para a gente começar a entender bem o que é antropoceno, nós precisamos falar um pouco sobre a escala do tempo geológico. Quem estuda, ou melhor, os cientistas que estudam a dinâmica da Terra, sua origem, toda a sua história, são os geólogos. Isso é do campo da geologia. Não que outras ciências também não estudem ou não precisem aprofundar nisso, mas o estudo da escala geológica, ele tem o seu surgimento, a sua base nessa ciência que é a geologia. Guarda essa informação porque ela vai ser importante no decorrer do vídeo. Então, com base em todas as pesquisas que já foram feitas, em tudo que os cientistas já pesquisaram a respeito, com todas as possibilidades que a tecnologia nos oferece para a gente compreender a história do planeta Terra, com base em tudo isso, foi criada a escala do tempo geológico. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar para você que eu explico bem o que é essa escala. Mas é importante você entender um pouco dela para a gente chegar nesse assunto que é o antropoceno. Então, a história geológica da Terra, ela é dividida. Ela é dividida em éon, era, período e época. Ou seja, dentro de um éon nós temos as eras, dentro das eras alguns períodos, dentro dos períodos algumas épocas. Então, quando a gente fala de antropoceno, nós estamos falando sobre uma época dentro dessa escala geológica, dessa escala do tempo geológico. O que seria, já dei uma dica, uma época da atualidade, né? Pois bem, seguindo aqui. De fato, oficialmente, a época geológica em que nós estamos, de acordo aí com essa ciência da geologia, nós estamos oficialmente no Holoceno. Então, o que seria antropoceno? Antropoceno é uma palavra que vem sendo muito falada atualmente e ela surge assim de forma oficial, falada pela primeira vez, pelo químico holandês chamado Paul Crutzen. Não sei se eu pronunciei certo não, pelo menos eu tentei. Vou deixar o nome dele aqui para ficar bem claro para você. Então ele sugeriu no ano de 2000 que, considerando todas as alterações que o ser humano vem fazendo na superfície da Terra, nós estamos alterando drasticamente as características do planeta. Por isso, a proposta é que a gente passe a chamar essa nova época de antropoceno e não mais de holoceno. Mas aí que vem uma série de outras questões que eu vou trazer para você. Onde que está o X da questão aí para a gente ter de forma oficial essa época dentro da escala do tempo geológico, né, ter oficializado aí o antropoceno? É que nós temos um debate internacional de várias linhas da ciência, inclusive também das ciências sociais, que debate muito esse tema da sociedade, do que a sociedade vem fazendo no planeta, mas quem bate o martelo mesmo e tem autoridade para mudar essa escala do tempo geológico são justamente os geólogos, mas alguns geólogos em específico. São os geólogos, né, que fazem parte da União Internacional de Ciências Geológicas e dentro dessa união um grupo específico que é a Comissão Internacional de Estratigrafia. Então é através de um congresso e de debates, reuniões e votação que eles definem se vai mudar alguma coisa na escala do tempo geológico. Agora, quais são os critérios que eles utilizam e por que esse debate fica tão acalorado, fica tão polêmico? É que, segundo os geólogos, é necessário que hajam assinaturas geoquímicas das rochas. Falando isso de uma forma mais simples, né? As rochas, elas registram grandes diferenças
em mudanças geológicas no planeta Terra. Então isso fica registrado por milhares de anos para que a gente possa perceber no futuro. Então eles entram com esse argumento. O que de fato nós, enquanto sociedade, enquanto seres humanos na atualidade, nós estamos mudando assim tão drasticamente que vai ficar registrado nas rochas, na litosfera, para que possa ser observado daqui milhares, bilhões de anos. Como é feito, né? Assim que a ciência detecta hoje o que foi a história da Terra em eras mais remotas, é através dos registros que ficaram nas rochas. E isso é importante ressaltar, porque eu sei que isso é complexo para muitas pessoas compreenderem. Às vezes, até aqui no canal, algumas pessoas falam, né? Ah, como é que sabe o que aconteceu há 1 bilhão, há 2 bilhões de anos atrás? Se a gente vai estudar tudo de forma generalizada, nós conseguimos saber superficialmente, mas se a gente quiser aprofundar, e é bem desafiador, né? Porque é uma ciência bem complexa, mas se a gente quiser aprofundar, a gente tem condições sim de ver como que a ciência faz essas pesquisas. Então, esse é um argumento que entra nesse debate. Como comprovar que a gente está tendo uma mudança tão drástica assim, para a gente mudar o nome da época geológica em que nós estamos vivendo? Aí é importante ressaltar para vocês que o Holoceno, ele começa aí aproximadamente 11 mil anos atrás, que ele é marcado, o início dessa época que nós estamos oficialmente, que é o Holoceno, ela é marcada pelo fim de uma era glacial. E aí eu vou começar a falar alguns pontos aqui para você que vem no debate aí dos cientistas, né, para eles argumentários que defendem que a gente mude o nome dessa época para Antropoceno. Vou falar algumas questões, né, que entram no debate que todos eles falam. Então, veja bem, nós, enquanto espécie, né, o ser humano, a ciência traz um número aproximado aí de 200 mil anos para o surgimento da espécie humana no planeta. Então, aí já começa um ponto muito especial a ser observado, porque se nós estamos falando de um planeta de mais de 4,5 bilhões de anos, e a nossa espécie, né, traz aí a ideia da ciência que a gente está aqui há uns 200 mil anos, de 200 mil para 4,5 bilhões, ou seja, a gente está no planeta há pouquíssimo tempo. E é aí que começa o debate dessa ideia de se falar que estamos na época do Antropoceno, porque estamos há muito pouco tempo e as mudanças que nós estamos fazendo, elas são imensas, elas são muito grandes e muitas delas irreversíveis. Então, esse é um outro argumento usado por muitos cientistas. Por que Antropoceno? Porque estamos causando muitas mudanças irreversíveis no planeta. Mas vamos pela ordem cronológica aqui que eu acho interessante, né? Então, veja bem, logo aí aproximadamente, quando começa o Holoceno, o ser humano ele tinha quase sido extinto do planeta Terra, porque quando o planeta Terra ele esfria, isso compromete muito mais a proliferação da vida do que quando ele esquenta, sabia disso? Pois é, interessante, né? Então, vai coincidir aí aproximadamente com o período neolítico, que é quando o ser humano deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Então essa é a primeira grande alteração que o ser humano começa a fazer na superfície do planeta. Nós começamos a cultivar o solo, a praticar agricultura, domesticar animais. Aí o ser humano fixa a residência. E esse excedente de produção, ele vai se refletindo na formação de cidades, na formação de grupos, no fortalecimento da instituição das famílias e numa série de outras questões. Aí depois, um outro evento assim muito significativo que faz com que a humanidade transforme demais o planeta Terra, aí eu já dou um pulo lá para a expansão marítima, né, no final do século XV, por volta de 1500, início do século XVI, 1501. Então é quando o povo europeu, eles
aperfeiçoam, né, a tecnologia para ir para alto mar, são as caravelas, aí eles começam a explorar outros continentes. Agora, o que isso tem a ver com mudança na superfície da Terra? Muita coisa, né? Porque é aí que começa o processo de globalização, que são as relações cada vez mais intensas entre os diversos povos do globo. Embora a gente fala muito de globalização a partir da década de 90, mas ela é muito impulsionada a partir da década de 90 por conta de um grande avanço tecnológico, mas ela começa lentamente lá com a expansão marítima por volta de 1500. E além disso aí, o que vão ser os reflexos aí no planeta a partir disso? Um período de colonização, de exploração intensa, de mortes de seres humanos nativos, isso faz parte da história do Brasil, né? E de destruição de florestas, de biomas, então é um impacto muito grande que foi perdurando aí por alguns séculos. Depois, um evento assim, extremamente marcante, que é a Revolução Industrial final do século XVIII, que é quando o ser humano inventa um motor que precisa de energia para funcionar e que começa a funcionar com combustíveis fósseis, com carvão mineral, com petróleo, que hoje é boa parte da matriz energética. Inclusive, o Paul Crutzen, ele, no artigo dele, ele defende que o marco para se iniciar o antropoceno deve ser a partir da primeira Revolução Industrial, ao final do século XVIII, justamente porque é quando a humanidade começa a emitir uma boa quantidade de CO2 e de metano, que são os principais gases do aquecimento global. Então aí a alteração da superfície da Terra, ela vai sendo muito mais intensa e muito mais acelerada. Mas cada cientista que defende essa ideia de uma época chamada Antropoceno, cada um entende que esse marco deve ser né? Não existe ainda um consenso. Mas quem lança a ideia, que é o Paul Crutzen, ele defende que seja a partir da Revolução Industrial. E depois da primeira Revolução Industrial, a gente entra no século XX, 1901, com grandes revoluções tecnológicas e científicas e mais mudanças significativas. Dentre elas, a invenção da bomba atômica, a utilização da bomba atômica, que também é um argumento muito forte de que ela deixou evidências químicas na alteração da superfície da Terra que podem ser comprovadas, que podem ser analisadas aí por muito tempo na história geológica da Terra. E além da bomba atômica, várias outras tecnologias, várias alterações muito intensas, por exemplo, a grande utilização do plástico, a gente tem resquícios de plástico em várias partes do planeta, nos oceanos, em organismos de seres vivos, ou seja, é tanta coisa, tanta evidência da nossa interferência na natureza, que talvez isso traga até uma dificuldade para os cientistas, porque isso vai deixando o debate até mais polêmico ainda. E também no século XX não, um pouco antes, né, a população mundial no século XIX, em 1804, ela alcança 1 bilhão de habitantes, mas é no século XX que a população mundial ela cresce muito, ela cresce de uma forma assim, sem precedentes. E o que isso tem a ver? Mais pessoas, mais intensa a nossa interferência na superfície terrestre. E além do crescimento populacional, o crescimento das áreas urbanas também. O ano de 2007, ele é um marco em que a população urbana mundial, ela passa a ser maior do que a população rural. E esse crescimento também não para. A tendência é que a população urbana seja cada dia maior. Isso acontece no Brasil, isso acontece em várias partes do mundo. E uma população urbana, ela está mais distante da natureza, ela está utilizando de forma muito mais intensa todos os recursos naturais,
que é o grande argumento do nome dessa nova época. Antropoceno refere-se a uma mudança de um tempo geológico aí, no caso uma época, em que o ser humano está causando transformações drásticas na superfície terrestre. E por fim, nós temos aí registrado por essa história geológica 5 momentos de extinção de espécies no planeta. Aí um outro argumento que vem é que nós possivelmente estamos num 6º momento de grande extinção de espécies. Muitas espécies vegetais, animais e, quiçá, uma extinção da espécie humana. É o que é a preocupação de muitas pessoas, de muitos cientistas. Por isso, grande dedicação por parte de muitas pessoas para que a gente possa, rever essa nossa cultura, esses nossos hábitos e o que de fato nós estamos fazendo com a vida na superfície do planeta. Então, fica a resposta aí. Nós estamos ou não estamos no antropoceno? Olha, eu vou te dizer que oficialmente, na teoria, nós não estamos, porque isso ainda não foi reconhecido lá pela União Internacional de Ciências Geológicas, que é quem tem autoridade para reconhecer isso aí. Então, na teoria, nós não estamos. Mas, na prática, infelizmente, nós estamos sim. Estamos causando grandes alterações, algumas já irreversíveis, outras talvez. Então, é isso aí. O que a gente precisa? Estudar cada vez mais para ver o que nos cabe aí nesse contexto. Fica aqui comigo, faça sua inscrição e até o próximo vídeo.